Hoje a gente vai desconstruir uma tática psicológica que é, assim, muito poderosa. A ideia é de usar um único ato de honestidade para mascarar um engano que, na verdade, é muito mais profundo. E para começar, nada melhor que uma citação de um dos vigaristas mais audaciosos da história. Um cara que realmente entendia da arte da manipulação. Ok, vamos mergulhar de cabeça na nossa primeira história. É uma verdadeira aula sobre jogos psicológicos, e tudo aconteceu lá em 1926. Imagina a cena. O vigarista Conde Victor Lustig chega no gangster mais temido dos Estados Unidos, Al Capone, e faz uma proposta. Uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Ele dizia que podia dobrar o dinheiro do Capone em 60 dias. Só isso. O Capone, claro, ficou com um pé atrás, mas ao mesmo tempo intrigado. Ele acabou entregando $50 mil em dinheiro vivo para o Lustig. Era uma fortuna na época, hein? E aí o relógio começou a correr. Passados os 60 dias, Lustig volta. Mas ele não volta com o dobro do dinheiro. Ele volta com uma confissão surpreendente, admitindo que o plano tinha falhado. E aí ele faz uma coisa que ninguém esperava. Ele devolve cada centavo do investimento inicial do Capone. O dinheiro todo intacto. O Capone ficou chocado. Ele não conseguia acreditar nessa honestidade toda vinda de um cara que ele tinha certeza que era um vigarista. Esse ato único, sincero, desarmou completamente o gangster, que era conhecido por ser implacável. E como recompensa por essa honestidade, o Capone deu $5 mil para o Lustig. Que, no fim das contas, era o verdadeiro objetivo dele desde o começo. Tá, mas por que isso funciona tão bem? Qual é o mecanismo psicológico que faz um golpe desses ser tão eficaz? É aqui que a gente chega no conceito central, a honestidade seletiva. Pensa nela como uma ferramenta de precisão, feita para explorar as nossas expectativas e simplesmente baixar a guarda do alvo por completo. A jogada do Lustig pode ser quebrada numa estratégia bem clara, que mexe direto com a emoção e com aquilo que a gente espera que aconteça. O ato de devolver o dinheiro cria o que chamam de efeito halo. Sabe, essa única ação honesta ofusca toda a desconfiança que existia antes e faz o alvo enxergar o vigarista como alguém fundamentalmente honesto. Um princípio antigo que explica perfeitamente a essência do truque: dar antes de tomar. O ato de dar acaba sendo a distração perfeita para o ato de tomar. Mas esse princípio vai muito além da honestidade fingida, viu? Vamos dar uma olhada em como ele pode aparecer de outras formas, mas sempre usando a mesma lógica para desarmar a pessoa. E aqui estão duas variações poderosíssimas do mesmo princípio. Pode ser um presente grandioso ou um ato de bondade que ninguém esperava. O objetivo é o mesmo da honestidade seletiva: criar uma distração emocional tão forte que o alvo simplesmente se esquece de se defender. A história do cavalo de Troia talvez seja o maior exemplo de generosidade seletiva. Um presente que parecia grandioso, magnânimo, mas que na verdade levou a uma destruição total. Na mesma linha, a tal da bondade seletiva do general Camilo mostrou que um gesto nobre pode, às vezes, ser uma arma muito mais eficaz do que a força bruta. O interessante é que essa tática pode crescer, pode deixar de ser um ato isolado e se tornar uma estratégia de engano a longo prazo. É aqui que a manipulação vira quase uma arte, construindo com paciência toda uma fachada de confiança. O Duque de Wu não deu só um passo, ele regeu uma orquestra de enganos. Cada gesto, o casamento, a execução em público, foi como uma camada de honestidade que ele adicionava à sua reputação. Isso não só desarmou o governante vizinho, como fez ele próprio baixar todas as defesas. A conquista, no final, foi só a conclusão de um jogo psicológico longo e muito bem calculado. O caso do financista Jay Gould reforça bem esse ponto. Uma única primeira impressão, se for poderosa e parecer honesta, pode criar o que a gente chama de viés de confirmação. A partir daí, a vítima começa a interpretar tudo o que acontece através daquela lente positiva, ignorando os sinais de alerta que, em outra situação, seriam óbvios. Mas e quando a reputação de desonestidade já existe? E se todo mundo já espera que venha um engano por aí? Bom, é aqui que a tática se inverte de um jeito genial. Pois é, exatamente isso. Pensa só, um ato de honestidade vindo de alguém que todo mundo sabe que é um mentiroso. Iria soar todos os alarmes, né? Seria totalmente contraintuitivo, super suspeito. Por isso, a abordagem precisa ser completamente diferente. E olha só o mestre Victor Lustig de volta. Ao tentar vender a Torre Eiffel, ele percebeu a desconfiança da vítima.
Em vez de tentar parecer honesto, ele fez o exato oposto. Agiu como se esperava de um funcionário corrupto e pediu um suborno. Isso, por mais estranho que pareça, confirmou as suspeitas da vítima de um jeito que a deixou relaxada. O vigarista estava agindo como um vigarista, o que, na cabeça do alvo, tornou a situação previsível e, por isso mesmo, segura. O diplomata Talleyrand, que era um mestre da duplicidade, usava a mesma lógica. Quando ele declarava abertamente a sua honestidade com frases desse tipo, ele contava com a própria reputação para que ninguém acreditasse nele, e isso criava a cortina de fumaça perfeita, escondendo as verdadeiras intenções dele bem debaixo do nariz de todo mundo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Num mundo com tantos motivos complexos, como é que se distingue um ato de bondade genuíno de um que foi perfeitamente calculado? Quando um gesto parece bom demais para ser verdade, talvez valha a pena parar para pensar no que ele pode estar escondendo.